Assim que eu vi um vídeo que irei mostrar a seguir, não acreditei no que estava vendo. E também, como não acreditei um pai e uma mãe preferir que seu filho, e ainda mais um bebê, morra por causa de dogmas religiosos, pois é, um casal de testemunhas de Jeová proibiu que os médicos fizessem a doação de sangue para seu bebê. Mas graças a um anjo de carne e osso, um juiz autorizou os médicos que fizesse a doação de sangue ao bebê. Vamos à notícia. Justiça autoriza transfusão de sangue para recém-nascido de pais testemunhas de Jeová. Minhas anteninhas, a situação que chegou até nós é delicada e envolve um tema bem sensível. No Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, um recém-nascido estava em estado crítico de saúde, precisando urgentemente de uma transfusão de sangue devido à insuficiência respiratória e cardiopatia. No entanto, os pais, seguidores das Testemunhas de Jeová, se opuseram à transfusão por motivos religiosos. A juíza Sandra Magali Brito Silva Mendonça, da Vara da Infância e Juventude de Ilhéus, tomou uma decisão importante após um pedido liminar do Ministério Público. Ela autorizou a transfusão de sangue, destacando que, embora a liberdade religiosa seja um direito fundamental, ela não pode se sobrepor ao direito à saúde e à vida, princípios fundamentais da dignidade humana. Os pais tinham formalizado a recusa através de documentos baseados nas suas interpretações bíblicas, mas a juíza ressaltou que impor essas convicções ao filho, que estava em uma situação de risco, configura uma forma de intolerância religiosa. Não é fácil, anteninhas, mas a saúde do bebê precisava ser priorizada. De acordo com o artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, a proteção integral e o melhor interesse da criança são princípios que conferem ao bebê direitos prioritários no ordenamento jurídico. Com isso, a equipe médica, diante da recusa dos pais, acionou o Ministério Público. O promotor Pedro Nogueira Coelho então entrou com um requerimento para garantir a transfusão e dar segurança jurídica aos médicos. A decisão, que veio na última sexta-feira, 24 de maio, foi registrada sob o número 8005412, 97.2024.8.050.0103. Minhas anteninhas, essa situação mostra como é importante equilibrar a liberdade religiosa com o direito à vida, sempre lembrando que a saúde e o bem-estar das crianças são prioridades. E continuando, minhas anteninhas queridas, vamos aprofundar um pouco mais essa análise. Como vocês sabem, aqui no Antena Gospel, a gente gosta de olhar cada detalhe com carinho e atenção. Esse caso específico levanta algumas questões importantes sobre a relação entre liberdade religiosa e os direitos fundamentais, como o direito à vida. A nossa Constituição brasileira é clara ao proteger a liberdade de crença e culto, mas também assegura o direito à vida como um valor supremo. E como bem destacou a juíza Sandra Magali Brito Silva Mendonça, quando a vida de uma criança está em risco, o Estado tem o dever de intervir para protegê-la, mesmo que isso signifique ir contra as crenças dos pais. É importante entender que a decisão não se trata de desrespeitar a fé das Testemunhas de Jeová, mas sim de proteger um bebê que não pode decidir por si mesmo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é muito claro quando fala da proteção integral e do melhor interesse da criança. Esses princípios são norteadores para qualquer decisão judicial envolvendo menores. E como diria o ditado popular, melhor prevenir do que remediar, né, anteninhas? A decisão da juíza foi baseada nessa premissa, prevenindo um possível desfecho trágico para a criança. E esse é um daqueles momentos onde o amor ao próximo se manifesta na proteção dos mais vulneráveis. Também vale lembrar, anteninhas, que casos como esse já aconteceram outras vezes no Brasil e no mundo. É sempre um tema controverso e delicado, mas a tendência é que a justiça sempre priorize a vida da criança. A medicina avança, mas algumas vezes, as crenças religiosas entram em conflito com as práticas médicas. O importante é que esses casos são tratados com respeito e consideração por todas as partes envolvidas. Então, pessoal, o que vocês acham sobre isso? É uma questão que merece reflexão e debate, sempre com muito respeito e amor. Afinal, como diz aquele outro ditado, respeito é bom e todo mundo gosta. Vamos manter a conversa respeitosa e construtiva nos comentários. Quando nós, ateus, racionais, humanistas, vem nas redes sociais mostrar e comprovar a verdade do dia a dia, nós é que somos ignorados e vistos com maus olhos. Mas eu não me importo com isso. É melhor ser ignorado do que fazer parte e ser cúmplice dessas todas monstruosidades
e insanidades por religiosos. Quando nós analisamos o que as religiões já têm causado na sociedade e no mundo, é algo totalmente revoltante, indignante e assustador. Desde a pré-história, o homem já cultuava e praticava rituais religiosos. Essa necessidade de adorar a um Deus já trouxe várias destruições e mortes no mundo todo, sequelas totalmente irreversíveis. Aí eu pergunto, o que se passa numa mente como a desses pais? Será que é um transtorno psicológico? Ou será que é ignorância, maldade e falta de amor? Porque nem o pior psicopata, por mais que seja monstruoso, ele não iria ter uma atitude dessa com um bebê, e mais ainda seu próprio filho. Aí eu pergunto, isso é amor? Isso é uma forma de amar o próximo? Como eles mesmos dizem, amais o próximo? Infelizmente, estamos em pleno século XXI, mas por causa da religião, as pessoas ainda continuam com um pensamento tão doentio e infértil. Até parece que ainda muitas pessoas precisam se inserir no meio social para se tornar um ser civilizado. Porque uma atitude como esta, irracional, não é a atitude de uma pessoa social e civilizada. É como o próprio Caio Fábio afirma, que os cristãos estão cada dia mais loucos, porque eles deixam de viverem a realidade, aquilo que é óbvio e real aos nossos olhos. Mas não, vivem num mundo totalmente fantasioso e ilusório. Quer dizer, uma lavagem cerebral que eu que trabalho também do lado de cá como psicanalista e atendo gente no meu programa todo dia, além de falar e pregar, eu ouço as perguntas. Meu querido, a doença mental cristã, evangélica, é incomparável. 70% das pessoas que estão nas clínicas psiquiátricas são oriundas e egressas de igrejas evangélicas. É gente que pirou. Pirou porque tinha vontade de dar a bunda. Aí o cara disse, se você der, o inferno. Aí o sujeito fica ali, Espírito Santo, eu estou pecando contra ti, Espírito Santo. Quem é que consegue passar a vida inteira dizendo que está pecando contra Deus sem enlouquecer? A vida inteira dizendo, eu estou no inferno, hoje eu estou no inferno. Eu preciso ficar pelo menos 3 meses sem comer minha namorada, para eu não ficar afastado da ceia do Senhor. Depois de alguns anos, não tem mente que suporte um negócio desse. A pressão dessa resistência a um Deus todo-poderoso e todo perverso e todo caprichoso e todo cheio de mimimis é insuportável. É um Deus, sinceramente, que eu posso ser o Deus dos evangélicos, porque eu tenho mais alma do que o Deus dos evangélicos. Eu tenho mais misericórdia do que o Deus dos evangélicos. Eu tenho mais trato e respeito humano do que o Deus dos evangélicos. Então o cara fica criado, é criado ali dentro, vai sendo condicionado ali dentro, mas a natureza dele é humana e ele vive no mundo com todas as manifestações idiosincráticas ou de desejos particulares e pessoais eclodindo e se manifestando dentro dele, e tudo é pecado, de acordo com essa concepção, não tem mente que aguente, é muita gente. Quem não é internada fica, no entanto, de certa forma, obnubilada, meio desequilibrado. O cara é funcional para saber quantas jujubas tem aqui nesse cálice, mas ele não é funcional para um raciocínio filosófico e abstrato. Ele está acostumado a entregar o pensamento dele para outro dizer o que ele deve pensar. E, cara, não tem nada mais horrendo do que isso. Então, uma pessoa que só se alimenta de mentiras, de ilusões, ela com certeza será uma pessoa negacionista, pessimista e, além de tudo, fria, sem piedade. O fanatismo religioso, ele consegue neutralizar todo senso crítico, a ponto da pessoa não ter mais condições de responder por si próprio ou por si mesma. Exemplo, quando uma pessoa diz, Deus lhe proteja,
Ela está criando um mundo totalmente inexistente, uma falsidade. Algo que não está diante da nossa realidade. Algo totalmente desconhecido. Onde esse mundo que a gente vive é real e verdadeiro. É tão verdadeiro que não existe Deus ou deuses algum para nos proteger. A realidade nos mostra o quanto é mentirosa a frase: Deus lhe proteja. Exemplo, tivemos Sara Mariano, que o próprio Deus que ela tanto acreditava e defendia, não sequer a defendeu. Tivemos também o pastor Lázaro, não teve a proteção do seu Deus. A Ludmila Feber também não teve a proteção do seu Deus. O cantor gospel que morreu de um infarto. O cantor gospel Regis Danese, que quase morreu de um acidente. Milhares e milhares de outros que perderam suas vidas acreditando em uma proteção de um Deus totalmente oculto e indiferente. Tenho toda certeza, se todas as nações do mundo deixassem essas ilusões e mitologias de lado e passassem a viver o mundo da realidade, nós seríamos um mundo mais justo, responsável e consciente dos seus respectivos atos e erros. O vídeo que irei mostrar agora, aí sim, podemos chamá-los de anjos e deuses, porque arriscaram suas vidas para salvar outra vida. Entraram e colocaram em prática e ação aquilo que os deuses deveriam fazer, proteger e salvar. Então acompanhe comigo o vídeo a seguir. Com bravura, um jovem arrisca tudo para resgatar um cachorro encurralado em um rio de correnteza forte. Cada passo é calculado para evitar ser levado pela água. No entanto, o verdadeiro desafio começa quando a rampa escorregadia se torna um obstáculo difícil de superar. Observadores rapidamente se transformam em ajudantes dedicados, formando uma corrente de resgate notável. A solidariedade cresce à medida que eles veem que é preciso de mais gente para ajudar. Essa história é uma demonstração do espírito humano e da união em momentos cruciais. Esses sim são dignos de aplausos e de serem chamados de deuses e anjos. Aí eu pergunto, seu Deus faz tudo isso? Existe mais de 10.000 deuses no mundo, mas nenhum deles não se move uma palha de alho. Só querem ser adorados e exaltados. E os seres vivos, junto com os humanos, se ferrem, se exploda, morra, se dane. Infelizmente, essa é a realidade. Não podemos negar a realidade, porque ela vem e lhe devora dentro de um segundo. Por hoje só, e até o próximo vídeo.